Na região sudoeste dos Estados Unidos, existe uma vasta área de 130 mil milhas quadradas que abrange partes dos estados de Utah, Colorado, Novo México e Arizona. Dentro dessa região está a maior concentração de atrações naturais do país. Ela é chamada de Grand Circle. A rodovia de aventura de 1.400 milhas com o mesmo nome possui nada menos que 7 parques nacionais, 7 monumentos nacionais e uma variedade impressionante de outras belezas naturais, além de vestígios da história indígena pré-histórica. O Grand Circle está situado dentro de uma região conhecida como Planalto do Colorado. Sua complexa história geológica remonta a 500 milhões de anos, à formação das Montanhas Rochosas. Sua evolução foi marcada por ciclos alternados de períodos úmidos, com chuvas intensas e florestas densas, e períodos muito secos, que resultaram em imensos desertos áridos e arenosos. Em certo momento, essa terra fez parte de um vasto mar interior. À medida que as águas recuaram, pântanos e lagoas densamente vegetados se formaram nas planícies costeiras planas. Aqui, os dinossauros prosperaram por um tempo antes que a era dos grandes répteis chegasse ao fim. Em sua maior parte, é uma terra mais adequada para o lagarto, o corvo, a serpente e o carneiro selvagem do deserto. Povos antigos irrigavam suas plantações com riachos que corriam lentamente pelo deserto, viviam em casas de pedra sob penhascos e lutavam pela sobrevivência. Mas hoje, podemos facilmente viajar para essa área de paisagens impressionantes para visitar, aprender e apreciar a beleza majestosa de um dos cenários mais surpreendentes do nosso planeta. Zion foi estabelecido em 1909 como Monumento Nacional Mukuntuviapi. Em 1919, tornou-se um dos principais parques nacionais do nosso país. Aproximando-se pelo sudoeste, a estrada corre ao lado do tranquilo Rio Varde. O centro de visitantes oferece informações sobre os pontos de interesse dentro do parque. O enorme Zion Canyon, com suas paredes de 900 metros de altura, é um exemplo incomparável das forças monumentais da natureza em ação. Por volta da virada do século, essa antiga estrutura de cabos era usada para descer madeira até o fundo do cânion. Bem abaixo, a tênue linha do Rio Varde serpenteia pelo fundo do cânion. Esse riacho sinuoso realizou o milagre de criar esse gigantesco cânion. Belo e plácido na maior parte do tempo, ele pode se transformar em uma torrente furiosa, cortando e aprofundando seu leito rochoso. Mas, para o visitante, esse riacho tranquilo apenas reflete a glória das imponentes falésias e picos que o cercam.
A beleza e a grandiosidade dessas grandes paredes enchem o visitante de sentimentos de paz e reverência. Os nomes dados pelos primeiros pioneiros e visitantes às suas formações naturais refletem emoções semelhantes. Os três patriarcas, Templo Oeste, Púlpito, Templo de Sinavava, Angel's Landing, Grande Muralha Listrada, o Vigia, Montanha do Sol. O rústico Zion Lodge repousa no fundo do vale. Ali perto está a agradável trilha Emerald Pool, de cerca de 400 metros. Ela cruza o rio Varde e chega até a face do penhasco, onde a água que escorre de cima cria uma fonte de prazer durante todo o ano. Grandes paredes se erguem acima da Upper Emerald Pool. Outro ponto muito visitado é a Weeping Rock. Aqui, o arenito poroso Navajo funciona como um grande reservatório de água. A água que desce pela rocha encontra camadas impermeáveis, sendo forçada a seguir horizontalmente. Eventualmente, ela emerge da parede do cânion em lugares como a nebulosa Weeping Rock. Uma das trilhas mais desafiadoras e populares do parque é a Narrows. O rio Varde serpenteia por entre paredes estreitas e imponentes. Grande parte dos 16 quilômetros de percurso envolve atravessar o rio a pé. Como esse trajeto pode ser perigoso, consulte o centro de visitantes para saber as condições atuais. Zion recebe de 25 a 50 centímetros de precipitação por ano, mas tempestades repentinas de verão podem trazer um dilúvio que transforma riachos tranquilos em torrentes e faz com que o normalmente calmo rio Varde se torne um rio de força rugidora e turbulenta. 7 milhas ao norte da entrada sul está o Templo de Sinavava e o púlpito de 45 metros de altura. Grande trono branco ergue 600 metros sobre o rio. As torres da Virgem e do Templo Ocidental dominam a parte sul do Vale de Zion. As trilhas East Rim e Hidden Canyon oferecem vistas panorâmicas do cânion. Formações de arenito sulcadas ao longo da trilha Hidden Canyon foram criadas pela erosão. Há uma grande variedade de vida selvagem encontrada aqui. Os habitats de deserto e planalto abrigam mais de 270 espécies de aves e uma mistura menor, mas interessante, de mamíferos. Deixando o grande Vale de Zion, a estrada cênica para o leste sobe em direção ao túnel de Zion. O Canyon Overlook oferece vistas magníficas do cânion. Perto da entrada leste, a Sheikh Herboar Mesa é composta principalmente de arenito branco Navajo. A aparência quadriculada resulta de fraturas verticais causadas pelo aquecimento e resfriamento repetidos da rocha sobrepostas às camadas horizontais. Ao norte de Zion, o Monumento Nacional Cedar Breaks está esculpido na borda oeste do Planalto Marcagum, a 3.140 metros de altitude. Aqui, o visitante encontra um gigantesco anfiteatro multicolorido, com 760 metros de profundidade e quase 5 quilômetros de uma borda à outra. Embora seja semelhante ao Bryce, possui um caráter e uma beleza únicos. Quando o inverno chega à região do Planalto, ele cria uma das melhores neves em pó do mundo. Localizado a 3.000 metros de altitude, ao lado de Cedar Breaks, o resort de esqui Brian Head oferece pistas bem cuidadas e algumas das melhores experiências de esqui do mundo. Tanto o esqui alpino quanto o esqui cross-country estão disponíveis.
Considerado dos melhores resorts de neve, Brian Head funciona como resort de verão, com ciclismo e outras atividades. O Parque Nacional Bryce Canyon está localizado ao longo da borda leste do Planalto Fonseca e é uma das maiores obras-primas geológicas do mundo. Na verdade, Bryce Canyon não é um cânion, mas sim uma série de anfiteatros espetaculares esculpidos pela erosão ao longo de eras. Suas formações complexas de pináculos, agulhas e paredes de cânion de cores vibrantes foram erodidas a partir do leito de um antigo lago, com uma altitude média de 2.600 metros, é apenas um pouco mais baixo que Cedar Breaks. Do Rainbow Point, próximo ao extremo sul da estrada panorâmica de 34 quilômetros ao longo da borda, uma vista panorâmica se estende para o norte e leste. Ali perto, o Yovimpa Point oferece uma vista ampla do Planalto e da região de Canyons ao sul. O resistente pinheiro bristlecone é encontrado aqui, aderindo a cristas áridas onde outras árvores não sobreviveriam. A longevidade do bristlecone se deve ao uso eficiente de seus recursos. Diferente de outros pinheiros, ele mantém suas agulhas por décadas e em tempos de seca não produz novos brotos. Algumas dessas árvores sobreviveram por mais de 1.600 anos. Há muitos mirantes excelentes ao longo da borda. No mirante de Agua Canyon, a natureza esculpiu uma série notável de pináculos. A Ponte Natural de Bryce, a 38 metros acima do vale abaixo, é uma formação que sempre chama a atenção dos visitantes. Os campos e florestas do Planalto abrigam um grupo excepcionalmente diverso de animais selvagens, incluindo antílopes, cervos-mula, veados e alces. O Parque Nacional do Bryce Canyon, localizado em uma altitude maior, é mais jovem que Zion e, geologicamente falando, mais macio, o que explica a erosão mais rápida. O Bryce Point, com sua vista impressionante, permite ao visitante ver o resultado dessa erosão acelerada em uma paisagem que é uma das mais populares do parque. Várias trilhas importantes têm início no Bryce Point. Entre elas está a Peekaboo Trail, com quase 4 milhas de extensão. A trilha oferece uma vista espetacular do Bryce Point de baixo para cima. O Sunset Point proporciona a oportunidade de observar um verdadeiro mar de formações de todos os tamanhos e formatos. Muitas delas, como o navio afundando, têm nomes bastante apropriados. A trilha Navajo começa aqui, com o que parece ser uma série interminável de zigue-zagues. Nomes deliciosamente criativos descrevem o martelo de Thor e as janelas. Para compreender plenamente a delicada beleza de Bryce, é necessário descer abaixo da borda e olhar para cima. Só então o visitante se dá conta, de fato, da beleza requintada desta área selvagem e colorida. Este é um dos tesouros do Serviço Nacional de Parques. A leste, o Parque Nacional Capitol Reef é um tesouro em grande parte desconhecido do Sistema de Parques Nacionais dos Estados Unidos. É uma terra de contrastes surpreendentes, às vezes inacreditáveis. Seu nome em comum foi criado há um século por causa das cúpulas arredondadas, branco-acinzentadas, que lembram os Estados Unidos. Cúpula do Capitólio. Reef é um termo náutico usado para descrever uma barreira à passagem, o que o Capitol Reef certamente é. Esta cúpula é a mais conhecida do parque por seu nome, Cúpula do Capitólio.
A muralha do Capitol Reef, erguida do fundo do vale, serviu de barreira aos primeiros pioneiros. Mas há muito mais no parque do que apenas o Recife em si. Em meio a essa vastidão árida, onde o Rio Fremont e o Riacho Sulphur se encontram, existe um oásis de pomares verdes e terras agrícolas. Há um século, famílias mormons se estabeleceram aqui, construíram fazendas, plantaram culturas e fundaram a cidade de Fruita. Os últimos moradores se mudaram na década de 1960. O local é preservado e mantido pelo Serviço Nacional de Parques, que tem sua sede aqui. A maior parte da atividade dos visitantes está localizada ao longo da Highway 24, que é a principal estrada de acesso. A rodovia encontra e acompanha o Rio Fremont. Há mais de 1000 anos, os primeiros povos chegaram aqui viajando por esses mesmos cânions. Eles se estabeleceram às margens do Rio Fremont. Esses indígenas plantavam culturas como milho resistente à seca ao longo do rio e viviam em casas subterrâneas nas colinas rochosas acima de seus campos. Embora não tenham construído moradias elaboradas em penhascos como seus vizinhos Anasazi, eles deixaram evidências de suas habilidades. Notáveis artes rupestres ou petróglifos retratam pessoas de ombros largos com cocares, colares e escudos. A trilha de 1 milha até a Itman Bridge culmina com essa curva imponente de rocha destacada contra o cenário de cúpulas gigantes. Ao sul do centro de visitantes, a estrada cênica percorre a face colorida de Capitol Reef. Capitol Gorge já foi a única estrada estadual que atravessava o centro de Utah. Hoje a estrada não existe mais, mas o desfiladeiro continua popular entre os caminhantes e exibe inúmeros bolsões de água. Grauache é um corte profundo no penhasco, logo ao lado da estrada cênica. É marcado por um desfiladeiro longo e estreito, com paredes de arenito imponentes que foram esculpidas por milhares de anos de erosão. O Golden Throne tem coloração dourada pelos minerais da camada superior rocha. Essa formação é o Castle. Ao norte da Highway 24 está o Cathedral Valley, com pináculos que lembram igrejas e se erguem 150 metros no céu. Perto fica o Arid South Desert com penhascos e buttes esculpidos. Strike Valley e o Grande Water Pocket Fold são características geológicas extraordinárias, uma espinha dorsal de rocha de 160 km da qual o Capitol Reef é apenas uma pequena parte. A Burr Trail Road é uma das estradas mais espetaculares, oferecendo vistas de tirar o fôlego do Strike Valley. No Capitol Reef estamos no coração da terra dos cânions. Ao nordeste do Capitol Reef está o misterioso Goblin Valley. É o lar de milhares de esculturas estranhas de arenito entrada. Elas aparecem em formas infinitas de criaturas fantásticas e silhuetas intrigantes. Goblin Valley é realmente o nome certo para essa vitrine geológica incomum. Mais a leste, ao longo da Grand Circle Road, estão os petróglifos do remoto San Rafael Reef. Todos que as veem ficam impressionados com seu tamanho e com a habilidade dos artistas desconhecidos que as criaram. O Dead Horse Point State Park oferece um dos mirantes mais espetaculares dos Estados Unidos. Ele fica acima do Rio Colorado, a 600 metros de altura, e proporciona vista para centenas de quilômetros quadrados de montanhas, cânions e desfiladeiros de cores vibrantes. Ao sul fica o Parque Nacional Canyonlands, que está bem próximo. Os rios Colorado e Green são percorridos por diversos barcos de passeio que levam visitantes a áreas inacessíveis por meios convencionais. A Texas River Cruises é um desses serviços. Sobe em labirinto. O carismático Tex Emicelati explora esses rios a grande parte da vida, e um passeio em seu barco é uma experiência inesquecível. O passeio pelo rio percorre um trecho de 160 quilômetros pelos rios Green e Colorado. Apesar da correnteza forte, o rio é calmo e belo.
Imensas paredes de rocha se erguem por todos os lados. Formações e paisagens incrivelmente diversas estão por toda a parte. A formação à esquerda foi nomeada por John Wesley Powell como Buttes of the Cross. Uma parada interessante é visitar uma antiga ruína indígena isolada sob imponentes penhascos. O Parque Nacional Canyonlands, com 527 milhas quadradas, foi literalmente criado pelos poderosos rios Colorado e Dream. Eles o esculpiram em 3 distritos. Um deles, a Ilha no Céu, fica entre os 2 rios. O distrito das Needles fica a leste do rio Colorado, enquanto a oeste de ambos os rios está o Mase, a área mais isolada e menos visitada. Esses desfiladeiros dos rios foram criados ao longo de 150 milhões de anos, com os rios lentamente cortando e escavando cada vez mais fundo nas camadas rochosas do Planalto. Canyonlands é uma paisagem de rochas vermelhas. Formações rochosas estão por toda parte, com pouca vegetação visível ao visitante. Uma estrada de terra corta abruptamente a face do penhasco do Sheffer Canyon, levando eventualmente até a Mesa Island in the Sky. A mesa é o que restou de um planalto elevado esculpido pelos rios. Buracos retêm umidade da neve derretida e da chuva. O Musselman acha um destaque da estrada de borda branca que circunda a mesa. Mesa acha moldura as montanhas La Salle. Vistas incríveis podem ser encontradas pela borda. Uma das melhores é o Mirante Green River. O Granville Overlook é o ponto de observação mais espetacular e popular entre os visitantes. Em nenhum outro lugar é possível compreender tão rapidamente a topografia imponente do parque. Do Murphy Point, o visitante consegue uma vista distante do Mase. Deixando a ilha no céu, cada curva traz novas vistas. Existem várias formas de conhecer Canyonlands, inclusive pelas estradas de 4x4. Seja como for, Needles é geologicamente única e visualmente inspiradora. O nome vem das agulhas pontiagudas, suas principais características. O mirante do Rio Colorado tem vista do Rio Colorado. A Angel Arch é um dos arcos mais bonitos e distintos de Utah. Ela realmente merece seu status como símbolo de Canyonland. Este enorme arco em forma de buraco tem o nome certo, um Paul Bunyan Spot. Os primeiros índios primitivos chegaram a Canyonlands há cerca de 8.000 a 10.000 anos. Outras culturas vieram depois, mas todas desapareceram, deixando registro com essas ruínas e a arte rupestre indígena pré-histórica. Pictogramas inestimáveis como estes são pintados na superfície da rocha usando pigmentos minerais, o que indica a habilidade dos artesãos que criaram esses tesouros frágeis. Em Canyonlands, o espetacular é comum e o único é cotidiano.
O Parque Nacional dos Arcos fica bem no coração da famosa região de Red Rock, no sudeste de Utah. Ele cobre cerca de 114 milhas quadradas de terreno semiárido e contém mais arcos de pedra naturais do que qualquer outra área do país. A Park Road leva o visitante a uma área com paredes verticais conhecida como Park Avenue, que lembra uma rua de cidade com prédios altos. Ao sudeste do parque, as montanhas La Salle atingem uma elevação de mais de 12 mil pés. A nordeste de Park Avenue ficam as Courthouse Towers. Todas as formações e arcos são restos de uma antiga mesa que foi erodida ao longo do tempo. 3 fofoqueiras. Rocha das Ovelhas. Muitas esculturas têm nomes próprios. Courthouse Wash pode parecer um riacho insignificante, mas às vezes já fluiu com a fúria de uma enxurrada repentina. Há inúmeros pináculos, agulhas e rochas de formas únicas que são populares entre os visitantes, sendo uma delas a Balanced Rock. Sua altura total é de 128 pés, dos quais a enorme Balanced Rock tem 55 pés. Seu peso estimado seria equivalente ao de 1.600 automóveis. A maravilhosa Double Wash tem 163 pés de comprimento e 105 pés de altura, sendo o segundo maior arco do parque. O Turretar, situado em meio à paisagem das montanhas La Salle, possui 3 aberturas separadas. Aqui, a natureza criou 2 arcos lado a lado. Eles são o North Window e o South Window, conhecidos juntos como The Sectates. O fantástico Olho da Baleia. O Fieri Furnace é um labirinto de fendas, pináculos e passagens estreitas. Recebeu esse nome pelo brilho quente e avermelhado de seu arenito entrada ao entardecer. As Quiliniash se ergue perto da estrada principal. Devil's Garden fica no final da estrada. Muitos arcos podem ser encontrados nessa área, como o Broken Arch. Arco Pinheiro. Landscape Arch é um dos grandes arcos do mundo. Com incríveis 306 pés, é o arco mais longo do mundo. Depois, temos o Wall Arch, o Partition Arch e o Double Arch. O Dark Angel observa o Salt Valley do alto. A cabana da família Wolf nos lembra dos primeiros colonizadores brancos conhecidos em Arches. Delicate Arch talvez seja o arco natural mais famoso do mundo. Sua beleza delicada e rara se reflete no nome, que se tornou o símbolo do parque. Para alguns, o Parque Nacional dos Arcos pode parecer apenas uma terra de formas exóticas e estranhas, mas há muito mais do que isso. É uma terra de muitas qualidades raras, um verdadeiro paraíso no deserto. As rochas do Parque Estadual Neuspaper Rock registraram 2000 anos de história humana. Os petróglifos gravados no verniz do deserto sobre o arenito Vingate retratam e registram povos pré-históricos, tribos indígenas mais recentes e até mesmo exploradores antigos. A sudoeste do Parque Nacional dos Arcos está o Monumento Nacional Natural Bridges. Suas principais atrações são as 3 grandes pontes naturais e importantes ruínas indígenas. Excelentes trilhas levam até cada ponte. A primeira ponte, Sipapu, é a maior das 3, com 67 metros de altura. Ela possui um vão de 82 metros e tem 16 metros de espessura. As pontes naturais são classificadas como jovens, maduras e antigas. Sipapu é uma ponte madura. Outra trilha leva o visitante a ruínas indígenas. No passado, o Planalto era ocupado pelos Anasazi, habitantes de penhascos. Eles construíam casas sob penhascos para proteção.
Cerca de 700 anos atrás, uma mudança climática pode ter forçado os Anasazi a abandonar suas moradias. Depois chegaram os índios Ute e Paiute. A Ponte Caxina é classificada como uma ponte jovem. Ela mede 64 metros de altura, com um vão de 63 metros e uma abertura de 13 metros. As pontes naturais são erodidas pela água corrente, enquanto os arcos naturais são criados por outras forças erosivas. O Vachoma é uma ponte antiga e frágil. Próxima de seu colapso, só 2,7 metros de espessura e um vão de 55 metros. Rodovia 261 liga Monumento das Pontes Naturais, Vale dos Deuses. A viagem de 27 quilômetros até o Vale dos Deuses é uma aventura que ninguém deveria perder. De fácil acesso, ela apresenta esculturas impressionantes de arenito e é um paraíso para fotógrafos. Perto da rota do Círculo Muley Point oferece vistas diárias dos cânions. A borda do cânion no Parque Estadual Gozenek oferece vista à série de curvas do rio San Juan, 300 metros abaixo. Curvas sinuosas fazem o rio percorrer quase 10 quilômetros para avançar apenas 1 quilômetro ao oeste. Muitas pessoas passam por Michigan Hatch, mas poucas sabem que o nome da cidade vem desta escultura natural quase perfeita de um chapéu mexicano. O monumento Ovenvep está na fronteira entre Utah e Colorado. Ele é composto por 6 grupos de ruínas espalhados pelos cânions situanautos do parque. Elas são as antigas ruínas históricas e impressionantes dos índios Pueblo pré-colombianos, representando um importante legado cultural, e foram construídas por volta do ano 1200 d.C., durante um período marcante da história indígena. O terreno rochoso era ideal para a grande quantidade de construções realizadas como estas torres gêmeas. As impressionantes ruínas são um tributo às habilidades de alvenaria dos construtores, que incluíam castelos, torres, represas de irrigação, casas nas falésias e pueblos. Uma visita a essas antigas ruínas é como voltar no tempo para outra era, onde a sobrevivência humana dependia de sua engenhosidade e dos caprichos da natureza. Pessoas habilidosas abandonaram seus pueblos em 1300 d.C. pelo mesmo motivo que seus vizinhos, os Anasazi de Mesa Verde, abandonaram na mesma época. No Parque Nacional de Mesa Verde, milhões de anos de erosão criaram um vasto sistema de cânions profundos e mesas isoladas. Os primeiros humanos habitaram inicialmente o topo das mesas e depois os cânions.
Eles acabaram evoluindo para uma civilização única que conhecemos como os Anasazi, os antigos. Hoje, uma estrada moderna leva os visitantes até os grandes pueblos sobre os penhascos. Há cerca de 10.000 anos, caçadores primitivos percorriam a região do Planalto do Colorado. Por volta do ano 550 d.C., um povo chamado Cesteiros Modificados construiu casas subterrâneas permanentes, chamadas pit houses. Eram estruturas simples feitas de troncos e galhos, cobertas com casca de zimbro e barro. Desde 750 d.C., seus descendentes construíram estruturas mais mesas. Vários séculos depois, outros Anasazis, com técnicas aprimoradas, construíram a Farville House, uma das maiores aldeias no topo das mesas. A água, raramente abundante, era importante na vida dos Anasazi. O Lago Múmia faz parte do sistema de água deles. Um reservatório artificial coletava a água do escoamento e a despejava neste reservatório. As primeiras pit houses consistiam em uma grande câmara escavada vários metros no solo e uma antecâmara menor. Os Anasazi construíram kivas, câmaras subterrâneas. Em 750 d.C. iniciou-se a construção dos pueblos. Coyote House, de 1050 d.C., mostra a transição de aldeias para cidades. Por volta de 1150 d.C., alguns pueblos mudaram-se sob as bordas do cânion, e por volta de 1200 d.C., construíam-se grandes habitações nos penhascos. Spruce Tree House é a terceira maior e a mais bem preservada dessas impressionantes aldeias pueblo. Com 26 metros, a ruína Square Tower House é a mais alta do parque. Os Anasazi podem ter se mudado para debaixo dos penhascos para proteção ou abrigo das intempéries. Em algum momento, cerca de 5.000 pessoas podem ter vivido nos pueblos de Mesa Verde. Em dezembro de 1888, Richard Veterio e Charlie Mason encontraram as magníficas ruínas do Cliff Palace, que viriam a ser a maior habitação em penhasco da América do Norte. Em 1891, um jovem cientista sueco, Gustav Nordeskjold, apresentou aos Veterio a arqueologia sistemática e o registro de informações. Isso proporcionou o impulso que levou à criação do Parque Nacional de Mesa Verde em 1906. A Balcony House foi construída numa saliência alta e defensável. O muro de 1 metro foi feito para evitar que crianças caíssem. Long House, como o próprio nome sugere, é uma moradia longa e é a segunda maior ruína de Mesa Verde. Nunca concluído, o Templo do Sol foi o auge da Era de Ouro da cultura pueblo. De repente, sem motivo certo, tudo acabou. Os Anasazi desapareceram, deixando suas grandes cidades sob os penhascos para lentamente se desfazerem. Agora restauradas pelo Serviço Nacional de Parques, elas permanecem como um monumento a esse povo talentoso. Os visitantes de hoje da histórica cidade mineradora de Silverton mal imaginam que a emocionante ferrovia Silverton and Durango Narrow Gauge Railroad, concluída em 1882, foi construída principalmente para transportar minério das coloridas minas próximas até uma fundição em Durango. Esta é a ferrovia mais cênica de todo o Colorado. Uma viagem nesse trem encantador, seja partindo de Silverton ou de Durango, é uma experiência que você nunca vai esquecer. O Rock Cut fica perto de Rockwood City.
O trecho de trilho chamado High Line é o mais emocionante e um dos mais empolgantes do mundo ferroviário. Alguns passageiros ainda se afastam do lado do cânion e de sua queda abrupta até o rio Animas. As paredes de arenito do cânion de Shelley se erguem a mais de 300 metros no céu, enquanto lá embaixo, ruínas de uma civilização antiga permanecem vazias. As grandes paredes do cânion refletem a luz do sol que vem além da borda do cânion, enquanto lá embaixo, águas sinuosas percorrem o interior do cânion. Os trajetos pela borda sul e pela borda norte do cânion somam um total de 12 mirantes, oferecendo belas vistas dos cânions e das ruínas abaixo. Passeios especiais conduzidos por guias navajos experientes podem levar você a uma aventura emocionante pelo cânion. Os guias explicam a história dos povos antigos do cânion e dos navajos que vivem, criam ovelhas e cultivam aqui até hoje. O povo Anasazi ocupou o cânion de Shelley por quase 1000 anos, e então eles também desapareceram no século XIII. As estações são marcantes no cânion de Shelley, sobretudo a primeira tempestade do inverno. Com o retorno do sol, a beleza do inverno no cânion de Shelley se revela em todo o seu esplendor. Localizado na Área Nacional de Recreação de Glen Canyon, o Lago Powell é um dos maiores lagos artificiais do mundo. Ele recebeu esse nome em homenagem a John Wesley Powell, cujas expedições chegaram aqui em 1869. O lago oferece lazer, além de paisagens à beira do lago mais magníficas. Tudo isso é possível graças à imensa represa Glen Canyon, que controla o selvagem Rio Colorado. Existem várias marinas excelentes no lago, incluindo Vaviap, situada entre enormes formações rochosas na Baía de Vaviap. Ela foi fundada pelos pioneiros do rio, Art Green e sua família. A navegação é popular no lago. Seja em uma praia aberta ou em uma enseada isolada, acampar à beira do lago é uma experiência muito agradável. E, claro, o esqui aquático é imbatível. A pesca também é realmente excelente. Tipos de embarcações aquáticas. Além disso, há outro esporte emocionante aqui, o parasailing.
muitos passeios de barco populares estão disponíveis. Ao entrar na Baía Padre, o visitante é imediatamente impactado pelos imponentes botes que cercam a margem. Várias cenas de grandes filmes foram gravadas aqui, incluindo a maior história de todos os tempos. Bem abaixo está a Grande Rainbow Bridge, a maior ponte natural do mundo. Os navajos a chamam de arco-íris de pedra e a consideram um lugar sagrado. Até recentemente, era uma das regiões mais remotas e inacessíveis dos Estados Unidos continentais. Hoje, por causa do Lago Powell, é acessível de barco. Agora protegida pelo Serviço Nacional de Parques como monumento nacional, essa grande ponte se eleva a uma altura de 88 metros, com um vão de 84 metros, tendo topo com 13 metros de espessura e 10 metros de largura. Não há maneira melhor e mais emocionante de ver os panoramas sempre mutáveis do Lago Powell, do Monument Valley e de partes do Grand Canyon do que pelo ar. Passeios aéreos panorâmicos por essa região são oferecidos a partir do aeroporto de Page, no Lago Powell, e do posto de troca de Golding, no Monument Valley. O Monument Valley possui algumas das paisagens mais fotogênicas do mundo, e uma viagem por esse lugar maravilhoso deixa você com o prazer de memórias inesquecíveis. Os passeios guiados começam aqui no posto de troca de Golding. O Monument Valley foi estabelecido como parque tribal em 1958 pelo Conselho Tribal Navajo. No final do dia, perto do posto de troca, o Goldings oferece um verdadeiro banquete, o churrasco preparado pelos seus amigos navajos com bifes suculentos. A nação navajo conta com mais de 150 mil membros, sendo a maior e mais rapidamente crescente tribo indígena dos Estados Unidos. Monument Valley é uma das criações mais artísticas da natureza. Botes de arenito vermelho esculpidas, esguios pináculos que tocam o céu e monólitos recebem nomes como Totem Pole, as Três Irmãs, Rooster Rock. Arcos esculpidos pelo tempo se erguem imponentes acima do chão do vale. Não surpreende que tantos filmes tenham sido feitos aqui, incluindo No Tempo das Diligências de John Ford com John Wayne. Três colunas austeras apontam para o céu. Elas são as Três Irmãs. Aqui o imponente Totem Pole e o Yiddish erguem-se como sentinelas. O Yiddish lembra os dançarinos que aparecem em uma cerimônia religiosa navajo. O Totem Pole tem altura de 32 andares e é tão fino quanto um poço de elevador. As dunas quentes são encontradas em várias áreas do Monument Valley. Quando os ventos de tempestade sopram, a areia se move e a simetria em movimento.
Sand Springs, embora cercada por dunas, oferece o melhor suprimento de água do vale. Northwind oferece outra vista grandiosa. Mas esta é a terra dos Navajos, e tem sido assim por muitas gerações. Eles aprenderam agricultura com os pueblos e adquiriram gado dos espanhóis. Eles adotaram um modo de vida pastoral que muitos ainda seguem hoje, não vivendo em vilarejos ou cidades, mas em acampamentos familiares espalhados. Eles são um povo orgulhoso e determinado, que segue suas tradições e laços familiares. Pequenas estruturas de alvenaria abandonadas, espalhadas pelos penhascos e cânions do Monument Valley, contam sobre os primeiros povos a ocupar esta terra. Eles eram os Anasazi, ou antigos. Por mais de 1000 anos, esses agricultores plantaram campos de feijão, abóbora e milho, complementados com plantas silvestres e caça. Por volta de 1250 d.C., eles também desapareceram. Para a maioria, Monument Valley é um lugar que desafia qualquer descrição, mas você nunca vai esquecê-lo. O Monumento Nacional Navajo possui 3 das maiores e mais complexas habitações em penhascos conhecidas. Elas representam uma versão da cultura pueblo pré-histórica, ou Anasazi, em seu auge no século XIII. A ruína Quetzal foi descoberta por Richard Veteril em 1893. É a maior ruína em penhasco do Arizona e uma das últimas a serem abandonadas pelos Anasazi. Quetzal possui 160 cômodos e 6 quivas, ou câmaras cerimoniais, e ocupa uma enorme reentrância em um penhasco de arenito navajo. Itatacas, que significa casa na encosta, é um edifício de apartamentos bem preservado com 700 anos de idade. Ele está situado em outra grande abertura em um penhasco de arenito e contém 135 cômodos. Assim como aconteceu com outros povos Anasazi do sudoeste, eles também desapareceram por volta do final do século XIII. Pip Spring foi declarado Monumento Nacional pelo presidente Harding em 1923 para comemorar a luta pela exploração e colonização do sudoeste. Seu destaque é o antigo forte de pedra em Pip Spring, construído por pioneiros mormons na década de 1860. Ele foi construído para proteger os colonos da região contra levantes indígenas. Hoje, os visitantes podem aproveitar este agradável oásis e relembrar aqueles tempos distantes através das exposições interpretativas oferecidas aqui. Na borda do Planalto Kaibá, a 2.600 metros de altitude, está isolada a margem norte do Grand Canyon. Embora o número de visitantes aqui seja pequeno em comparação com sua irmã maior do outro lado do cânion, a grandiosidade e a beleza são igualmente impressionantes. Existem muitos mirantes espetaculares ao longo da borda, mas Bright Angel Point e a área próxima ao lodge são o centro das atividades dos visitantes. No lado menos conhecido do cânion, uma nova e revigorante dimensão espera o visitante, com altos pinheiros, prados exuberantes, vida selvagem abundante e um ritmo mais tranquilo. Na beira da borda, o calcário tem mais de 225 milhões de anos, mas lá embaixo, no desfiladeiro interno do cânion, as paredes escuras têm mais de 2 bilhões de anos. Cape Royal é o nome da ponta de um longo platô que se projeta profundamente no cânion. É um local muito popular entre os visitantes. No Ponte Imperial, o marco mais notável é o Monte Hayden, que tem formato de polegar. Ele é composto de arenito duro.
O histórico Grand Canyon Lodge, situado bem na beira do imenso desfiladeiro, oferece um dos cenários mais dramáticos de qualquer hotel do mundo. Em todo o mundo, não existe uma paisagem mais impressionante do que o Grand Canyon. Milhões de pessoas vêm de todas as partes do mundo para visitar o mais popular dos nossos parques nacionais. Com até 1 milha de profundidade, 277 milhas de comprimento e até 18 milhas de largura, sua beleza e grandiosidade de tirar o fôlego deixam a maioria dos visitantes impressionados e inspirados. As atividades dos visitantes se concentram na vila, que inclui o histórico Hotel El Tovar, situado à beira do cânion. A vila se estende por 1,5 milha nas florestas de pinheiros e inclui a popular Hop House. Mirantes belos ficam próximos à vila. Há uma variedade infinita de formas e formatos entre as rochas. Conheça o pato na rocha. Para muitos não há aventura emocionante que uma viagem de mula descendo o cânion até o Phantom Range. Viajando a pé ou de mula, a trilha desce em zigue-zague por uma série de curvas fechadas. O Matterpoint, nomeado em homenagem ao primeiro chefe do Serviço Nacional de Parques, oferece vistas impressionantes do cânion. Daqui, o Rio Colorado parece uma linha prateada minúscula, dando apenas uma ideia do caos das corredeiras a 1 milha abaixo. Cerca de 65 milhões de anos atrás, forças dentro da Terra levaram a esta região. O Rio Furioso, auxiliado pela erosão, então começou seu longo processo de criar o enorme cânion, e esse processo continua até hoje. A East Rim Drive é uma aventura de 23 milhas com vários mirantes importantes, incluindo Yaqui, Granville, Moran e Lipan. Seguindo para o leste, o cânion fica mais raso, o rio mais próximo e a paisagem menos acidentada. Perto da entrada leste está a Torre de Vigia, o melhor lugar para ver a geologia do cânion. O Grand Canyon e suas estações do ano em constante mudança representam apenas um dos muitos pontos de interesse no caleidoscópio conhecido como Grand Circle Adventure. Tivemos apenas um vislumbre de algumas das paisagens mais espetaculares do planeta.